No episódio de hoje vamos caminhar por diferentes linguagens artísticas, passando pela dança, cinema, pela música. Vamos conhecer algumas pessoas que fazem parte da cena cultural goiana. No Retrato Cultural, o Pedro Diniz vai nos contar como começou a fazer cinema. E no Dicionarte, vamos aprender um pouco mais sobre a modelagem com argila. O programa de hoje está cheio de coisa bacana. Vamos começar? A produção audiovisual goiana ela tem ganhado destaque em muitos festivais nacionais e até internacionais. Isso é o trabalho e o envolvimento de profissionais de várias áreas, que normalmente são impulsionados pelas atividades do produtor. Por isso nós estamos aqui agora na Panacea Filmes e vamos ver se tem alguém aqui que pode falar com a gente sobre produção. Tem produtor aí? Opa! Larissa Fernandes, produtora, diretora, roteirista. E aí, como é que tá? Tudo bom, Marcelo? Quanto tempo? Pois é, desde a época da UEG. É isso aí. Então aqui é a Panacea. Aqui é a Panacea Filmes, nosso cantinho. Larissa, qual é a função do produtor? Assim, de uma maneira em geral, né? Porque, de certa forma, isso varia de um trabalho para o outro. Sim, varia bastante. Mas o produtor, ele é a pessoa responsável que faz acontecer. É alguém que vai reunir equipe, que vai reunir locações, que vai desenvolver o projeto junto com o diretor. Então, ele tem um elo muito grande com a equipe técnica e com a equipe de criação. De modo geral, o produtor é a pessoa que coloca a mão na massa. E como os produtores daqui de Goiás têm sido vistos no mercado nacional? Aqui em Goiás está crescendo com essa produção. Os nossos filmes estão viajando, estão sendo feitos em outros lugares também. E a gente está sendo reconhecido. A gente já está produzindo longa-metragem aqui em Goiás, que era uma coisa que a gente ainda não estava produzindo. Séries de TV estão sendo produzidas aqui em Goiás. Você já está nesse mercado há quanto tempo, Larissa? Há 10 anos, já há 10 anos, contando com o tempo de graduação, porque desde o primeiro ano de faculdade eu comecei a fazer estágio em produção, então há 10 anos que eu tô aí. E o que mais te realiza na sua profissão? Ver a coisa acontecer. Por mais que seja muito complicado, é difícil, os caminhos ainda são árduos, mas quando você viu o projeto, quando ele aconteceu, quando você teve retorno do público ou retorno da equipe, quando você vê um filme que você trabalhou sendo visto por milhões de pessoas, quando você faz uma mostra de cinema e você tem aquele contato direto com o público, isso pra mim é o que vale a pena. Larissa, valeu demais. Obrigada, Marcelo, foi ótimo. Muito obrigado. Obrigada. E boas produções aí pra vocês. Pra nós, gente, muito obrigada. Valeu. A Larissa é uma profissional que tem se destacado Brasil afora. Mas aqui em Goiás tem gente que veio de outro país e também movimenta a nossa cultura. Eu vou lá conversar com essa artista, enquanto você fica aí e assiste ao Cinefilia. Olá, meu nome é Luciano Evangelista e o Cinefilia de hoje vai trazer um diretor sul-coreano chamado Yoon Bong-ho. Yoon Bong-ho é um diretor sul-coreano que surge no cinema sul-coreano de 1990, onde eles vão se apropriar de práticas do blockbuster, principalmente americano, desse cinema mundial e cosmopolita, introduzir lá dentro e, impressionantemente, eles fazem grandes filmes de qualidade, enfim, esses filmes vão acabar dentro da Coreia do Sul superando a bilheteria de filmes americanos lá, o que é um dos poucos países no mundo onde isso acontece, né? Yoon Bong-ho, então, ele começa na década de 90, trabalha com várias aulas do audiovisual, é um cara que começa do curta-metragem também, junto com amigos da universidade, é uma trajetória muito comum dos cineastas de países onde o cinema é emergente, ainda não está estabelecido. E seu primeiro grande filme é Memórias de um Assassino,
um filme, um thriller psicológico de suspense, mas nos moldes de Seven, talvez, um filme de serial killer, né? Onde ele vai trazer toda uma complexidade para um cinema que ali então se pautava muito na simplicidade, né? Ao ter tantos atores, tantas locações, uma história de 2h30, que ultrapassa 10 anos, enfim. 아이 뭐 감식반도 안 오고 완전 지금 현장 보증 개판이야 지금. 에이 그 노인네 그 참. Ele é um diretor que ele vem do teatro. Nessa época que ele estava na Universidade de Cinema, ele já inicia seu plano de direção no teatro, né? Eu trouxe isso para que a gente possa entender que no cinema dele, os planos eles têm uma duração maior e ele tem muito uma preocupação com a espacialidade dos personagens dentro da cena, né? Dos corpos dos atores, inclusive. Então ele tem uma primeira ação em primeiro plano, uma ação num plano meio, uma ação em plano final, e aí ele vai alternando a partir do diálogo e da própria ação em si, seja uma voadeira que entra em algum momento dentro do plano, onde ele vai alternando os pontos de foco do espectador na cena, né? Ele então vai fazer um filme chamado O Hospedeiro, que já é um filme de monstro, um filme kaiju, né? Que é um gênero japonês, onde você tem um monstro gigante que aparece como se fosse uma espécie de Godzilla e vai destruir a cidade de Seul. E o núcleo desse filme que vai lutar contra esse monstro é justamente uma família sul-coreana. Sendo esse cara do cinema sul-coreano mais, então, épico, de proporções enormes, ele vai para Hollywood, faz um último filme que chama Expresso da Manhã, onde ele cria é um filme de um trem que percorre um mundo que já acabou, e o cara do último vagão, que é o proletário, ele quer chegar no primeiro, que é onde está Deus, né? É interessante pensar como ele consegue criar regras, ou talvez noções como a imagem vai se organizar antes de talvez pensar em história, para então conseguir fazer um filme dentro dessas convenções assim, estruturais. Esse foi Um Bong-ho, no quadro Cinefilia. Espero que vocês tenham gostado. Bom, o UFG na cidade está aqui hoje na Faculdade de Educação Física e Dança para mostrar esse projeto aqui que se chama... Como que se chama, professora? Dos pliés em busca dos sentidos. Exatamente, é um ensino de dança que acontece aqui na faculdade e a professora Alexandra vai explicar para a gente como que esse projeto se desenvolve, quem participa. Então, professora, essa criançada aqui veio de onde? Então, essa criançada aqui veio da comunidade, é um projeto de extensão ligado ao programa de práticas corporais, oferecido pela Faculdade de Educação Física e Dança da UFG. As crianças, é um projeto infantil de 4 a 8 anos, o projeto adulto é a partir de 14 anos, e no balé infantil a gente tenta trabalhar com o lúdico, a criatividade, a coordenação motora, trazer os princípios do balé, quanto flexibilidade, alongamento, os primeiros passinhos ali do plié, né, do tandi. E tem só criança participando desse projeto? Não, tem adulto também, e a gente quebra um pouco desse estereótipo, porque esse projeto também vem trazer um pouco da contemporaneidade dentro do balé clássico. Adulto não pode dançar, adulto pode dançar sim. A gente vê que a criançada aí é cheia de energia, está sempre se Muito movimentando. empolgada. Além de gastar um pouco dessa energia, professora, quais são os benefícios que a dança traz, tanto para os pequenos quanto para os adultos? Para os pequenos, trabalha muito a criatividade, a coordenação motora deles, né? Além de ter uma ideia de que balé clássico é lindo, é rosa, então eles vêm trazer um pouco mais desse pé no chão. De que balé clássico, eu aprendo a fazer o plié, não é só dançar, mas sim aprendizado. E para o balé adulto, essa consciência essa consciência corporal, né, que vem trabalhar não só dentro da sala de aula, mas para a vida. Esse contato aí com essa arte que é a dança, né,
logo nessa primeira infância é importante até para a formação da personalidade dessas crianças, né? Sim, a gente vai trabalhar muito com esse projeto. A gente vai trabalhar no projeto essa questão do balé mais humano, né, que não é só pura técnica, mas também uma consciência para esse balé, que eu levo não só da sala de aula os princípios de disciplina, de dedicação, né, de resistência, trazer essa questão do balé também para fora de sala de aula, né. Um artista que eu conheci essa semana me contou que a modelagem com argila pode reunir todos os elementos da natureza. A arte com argila é milenar e agora no Dicionarte a gente conhece um pouco mais. Olá, eu sou Edivaldo Gabriel Machado, sou professor de artes visuais, formado pela Universidade Federal de Goiás, trabalho eminentemente com cerâmica e a gente vai falar hoje sobre o processo de modelagem com argila. Basicamente, nós temos 3 processos de trabalhar com modelagem com argila. A modelagem livre é modelagem que é uma modelagem manual, que a gente determina como sendo modelagem simples no monobloco. A modelagem com um molde, ou seja, a gente vai pegar essa argila e apertar, calcar em um molde de gesso, vai já ir com essa pronta. E a modelagem com o uso do torno. A modelagem livre, a gente trabalha ela da seguinte forma: a gente pega uma quantidade de argila, constrói uma volumetria, faz uma esfera. Aí você faz a primeira etapa. A segunda etapa você alonga essa parte. A terceira etapa você vai construindo uma volumetria. Quarta etapa você vai fazer uma construção de um bico, como se fosse um pássaro. A quinta etapa você constrói a cauda desse passarinho, dessa figura. A sexta etapa você constrói da própria volumetria que você iniciou o trabalho uma asa. Você constrói ela dessa seguinte forma. A outra asa, essa argila. Essa modelagem simples no monobloco, nesse caso construímos um pássaro, mas a gente pode construir uma tartaruga, um elefante, um cachorrinho, ou algo que queira construir com esse material que está em mão. Vamos fazer a modelagem simples no monobloco. Faz uma volumetria, pega a forma de gesso que já foi previamente construída para esse fim. A gente vai unir as duas partes, apertar. Neste caso é a forma de um fruto, um piqui. Porém, pode ser construído rosto, figura humana, uma peça utilitária. O torno é uma base que ela é giratória. No nosso caso, a gente tem um torno que é elétrico, é um torno elétrico. Então você vai fixar essa argila na base central desse torno. Esse torno vai girar, você controla a velocidade e você controla também a pressão que você vai fazer em cima dessa massa. E eu vou construir ela de que forma? Eu vou empurrar de dentro para fora com uma mão e a outra mão vai sustentar de fora para dentro. Dessa forma eu vou construir a figura cilíndrica, porque o que eu fizer de uma lateralidade do potinho, digamos assim, ou da vasilha, ela vai acontecer em todos os lados. Hoje nós falamos um pouco sobre o processo de modelagem em argila com o torno. Espero que tenham gostado. Olha só, quando eu disse que nós íamos conversar com um artista que movimenta a cena cultural aqui em Goiás, não é qualquer pessoa não, viu? Gente, essa aqui é a Marta Cano, que é bailarina e veio do México para dançar na Quasar, companhia de dança. E como que a dança chegou na sua vida, Marta? Como? Eu acho que desde pequenininha, meus pais são artistas, então eu sempre convivi com isso. E não sei, quando eu estudei numa escola de arte, eu levava música, teatro, artes plásticas, dança. E quando eu comecei a fazer aula de balé, que já foi bem tarde, com 15 anos, eu vi que eu queria isso para a minha vida toda. E desde então eu fiz a universidade e formei, e depois disso eu vim para cá. E por que você escolheu ficar aqui em Goiás, entre outros lugares que você já passou ou poderia ter escolhido?
Olha, porque a qualidade do trabalho da companhia da Quasar é muito, muito bom. O Henrique Rodovalho, eu acho ele um gênio e tudo que eu já aprendi aqui é maravilhoso e nunca tive vontade de sair daqui. Na verdade, fui ficando porque gosto muito do trabalho. Como que é a dança contemporânea lá no México? Olha, a gente é bem dramático, então somos muito intensos e eu acho que isso reflete na dança contemporânea lá, muito, tanto nos temas que usam. E coreografar, eu já coreografei com música mexicana e é delicioso, porque para mim é inspirador, então é muito bom. Você falou da Quasar e a gente sabe que a Quasar teve aí a continuidade dos trabalhos ameaçada, né, pela falta de financiamento e de patrocínio. Infelizmente. Conta pra gente aqui um pouco da importância dessa companhia para a nossa região. É muito importante, porque é uma companhia importantíssima, reconhecida mundialmente no exterior. Goiás está representado no mundo afora pela Quasar. Um patrimônio cultural. É um patrimônio né? cultural. Que bacana. Obrigadão, viu, pelo bate-papo. Obrigada, Marcelo. Valeu demais essa conversa Obrigada, nossa. muito obrigada. Parabéns pelo trabalho e pela colaboração que você tem dado para a cultura. Tomara que escutem, por favor, a Quasar não pode morrer, porque é muito importante a dança aqui em Goiás. Fica Quasar. Fica Quasar. Para uma bailarina como a Marta, a música é muito importante. Mas já imaginou que existem artistas que não cantam nem dançam, mas têm a música como principal ferramenta de trabalho? Depois do intervalo, a gente conversa sobre isso. O cineasta Pedro Diniz conta que desde criança ele já recortava imagens de gibis e revistas. Ele colava uma após a outra e numa engenhoca que ele fez com caixa de sapato, ele passava essa sequência como se fosse um filme. Essa brincadeira dele virou profissão e sua vida tem muitas produções interessantes. Bom, eu sou Pedro Diniz, pai, cineasta, documentarista e militante de algumas causas sociais. E me formei pela UFG em comunicação social, fiz mais 2 especializações, né? E tenho aproveitado todo esse background de conhecimento para aplicar tanto no cinema quanto nas causas sociais e também em relação aos meus filhos e às crianças que eu venho conhecendo pelo mundo. Porque na infância o que eu mais gostava de fazer era pegar a caixinha de sapato, tirar as tirinhas da revistinha, né? Colava uma atrás da outra e colocava em retroses de linha com uma vela dentro e passava para os meus primos e irmãos e ia inventando a história ali, eles iam vendo aquela imagem, né? Eu acho que a gente, à medida que a gente vai crescendo, vai envelhecendo, né? Você começa a lembrar muito de coisas da infância e você vai vendo que na sua vida você tentou repetir de uma forma diferenciada aqueles momentos ótimos que você teve na infância, né? Então, na minha época era caixinha de sapato, assim que eu resolvi estudar, né? Fazer uma faculdade, porque achei uma que parecia que daria para fazer meio que cinema ou vídeo por ali, né? Eu estava tentando reviver aqueles bons momentos aí já com alguma tecnologia e hoje com muito mais tecnologia, né? Carro de milho, e vem aí para esse mundão. Nós levamos milho de caminhão para trazer de carro de boi para trás, para manter a tradição, junto com essa companheirada boa, esses amigos bons que tem, né? Eu me lembro que pouco depois de formado, eu me aproximei mais da cidade de Goiás, quando ela estava perto de patrimônio cultural, e aí lá eu fiz vários filmes e que foram até utilizados no dossiê que foi apresentado para a Unesco.
Nessa mesma época aconteceu aquela grande enchente, né? E eu fiz um vídeo mostrando a enchente, como a população daquela cidade reagiu àquela catástrofe, né? E que tem o nome de Dilúvio Vermelho, e levou essa imagem daquela enchente, do trabalho do povo e do governo à época em reconstrução da cidade, para muitos outros locais. Esse foi um trabalho que até hoje eu tenho muito orgulho de ter feito, acho que contribuí, né, para a sociedade goiana como um todo. Todo profissional que tem, os que têm formação, né, acadêmica ou não, mas todo profissional da área de audiovisual tem que se sentir responsável pelas transformações que podem acontecer no mundo. Porque de uma forma ou de outra, você vai estar interagindo. Ou você interage conscientemente ou inconscientemente, né? A minha opção é ser consciente, né? Bom, no bloco anterior eu disse que nós íamos conversar com um artista que faz música, mas necessariamente ela não é cantora e nem toca algum instrumento. E aqui está ela, Clara Jar, que é DJ aqui em Goiânia há quase 2 anos. Tudo bem, Clara? Tudo ótimo. Clara, me conta uma coisa aqui. Como é você construir histórias a partir da música eletrônica? Né? Essa é o jeito que eu sempre explico o meu set. A questão da música eletrônica é a música que me guia. E o jeito que eu conto a história é o tema do meu set do dia, né? Uma das coisas que mais me inspira são as coisas que me revoltam, sabe? As injustiças. Então, às vezes eu faço uns sets bem feministas, bem assim, com música de mulher, som de mulher, voz de mulher. As referências vieram desde o início, né? Com vó, pai, mãe, buscando sempre. Eu sempre gostei de ser uma pesquisadora de música. E é um trabalho, pelo que eu percebi, que é muito fundamentado aí na pesquisa histórica da música, né? Não é só aquela música do momento, aquele que está tocando, né? Pelo contrário, né? Eu não gosto de tocar a música do momento. Eu fico agoniada de tocar a música do momento. O negócio é de ser a contracultura. Estou fazendo uns cursos, eu vou fazer produção musical logo em seguida. Que bacana. Porque eu tenho vontade de criar música, né? Porque às vezes eu estou pesquisando e eu me sinto tão estagnada, parece que a música que eu quero está na minha cabeça, sabe? Não está ali pronta. Não está pronta. Bacana, então tomara que tudo dê certo e daqui a algum tempo a gente veja aí uma nova Clara já com suas produções. Valeu demais pelo bate-papo. Obrigada a você. Agradeço e até a próxima. Até. No episódio de hoje nós falamos de dança, cinema e música. Foi uma volta boa, né? Mas essa volta continua. Ainda vamos conversar com outras pessoas que fazem arte e cultura aqui no nosso estado. Mas enquanto o próximo episódio não chega, você pode acessar o site da TV UFG e continuar conectado conosco. Veja e reveja outros episódios, nos mande a sua opinião e nos vemos no próximo programa, hein? Tchau!